O barulho dos pratos quebrando ainda ecoava pela sala quando minha tia Clara se inclinou sobre mim, um sorriso frio iluminando o rosto como se tivesse acabado de ganhar uma medalha. Você é mesmo uma fracassada, não é? Suas palavras cortaram mais profundo do que qualquer faca poderia. Eu senti os olhos de toda a família pesarem sobre mim, cada sobrancelha arqueada, cada riso contido, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. O cheiro de comida queimando, o tilintar de vidros e o calor sufocante da cozinha se misturavam, mas eu só conseguia ouvir a voz dela, repetindo aquela sentença que parecia gravada no meu coração. Durante anos, aquelas palavras foram minha rotina silenciosa. Desde criança, Clara sempre soube apontar minhas falhas. Quando eu tropeçava nos passos de dança, ela ria com aquela risada arrastada que só ela sabia produzir. Quando minhas notas eram boas, sempre havia um podia ter sido melhor. Ela tinha um jeito de me ignorar na frente dos outros, mas ao mesmo tempo, seus gestos sutis de crueldade, como puxar meu cabelo de leve ou esconder meus cadernos, eram uma forma de lembrança constante de que eu nunca seria suficiente. Eu sempre tentei ser boa. Cuidava das crianças da família, ajudava nas tarefas, e mesmo quando ninguém notava, sempre buscava agradar. Mas parecia que quanto mais eu me esforçava, mais espaço Clara encontrava para me humilhar. Era como se ela tivesse nascido para me diminuir, e minha existência servisse apenas como contraste para suas conquistas. Lembro-me de uma tarde em que minha mãe trouxe velhas fotos de família para mostrar aos primos. Ela folheou o álbum com cuidado teatral, parando nas fotos de Clara e elogiando cada detalhe. A expressão elegante, o cabelo sempre impecável, o sorriso perfeito. Quando chegaram as minhas fotos, ela suspirou profundamente e disse: "Ai, Ariel, você nunca teve jeito para nada, né?" Cada palavra ecoava na minha cabeça, atravessando anos de insegurança, enquanto Clara apenas observava, fingindo inocência, como se fosse a eterna vítima do mundo. A escalada do abuso foi lenta, quase imperceptível para quem olhava de fora. Primeiro vieram as críticas sutis, depois os comentários venenosos na frente de vizinhos, até que começou a manipulação mais explícita. Inventava histórias sobre mim, espalhava rumores, me isolava da família. Chegou ao ponto de, durante uma festa de aniversário, ela ter colocado sal na minha sobremesa só para que eu passasse mal diante de todos. Aquela noite foi o auge da humilhação. Meus primos riam, minha mãe tentava disfarçar o constrangimento, e eu mal podia me levantar da cadeira. Mas o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu quando Clara tentou me sabotar no trabalho. Eu havia conseguido uma oportunidade importante, um projeto que poderia mudar minha vida. Ela entrou sorrateiramente no escritório com um falso sorriso de apoio, espalhou rumores sobre mim e até tentou falsificar documentos para me incriminar. Quando descobri, o choque foi devastador. Percebi que aquela pessoa, que dizia me amar como família, carregava um desejo consciente de destruir tudo o que eu era. As consequências foram rápidas. A empresa iniciou uma investigação, e os rumores que Clara espalhara voltaram contra ela. O bairro inteiro, que sempre me julgara, começou a questionar a versão dela. Algumas vizinhas vieram se desculpar, murmurando como haviam sido enganadas. Minha mãe, finalmente confrontada com provas irrefutáveis, ficou muda, sem saber como reparar os anos de negligência. A polícia foi chamada, e por algumas semanas, toda a família viveu num silêncio pesado, desconfortável, quebrado apenas pelo olhar frio de Clara, que ainda tentava se mostrar acima de tudo. No meio do caos, senti um alívio estranho, quase libertador, mas junto dele veio um vazio profundo. Havia algo que ainda não sabia, um segredo oculto que Clara carregava, algo que explicaria, talvez, todas as sombras do passado dela. E então, começaram a chegar as mensagens. Pequenas indiretas nas redes sociais, cartas anônimas, tentativas de contato que me faziam hesitar. Poderia ela ter mudado? Ou tudo fazia parte de um plano maior? O gesto inesperado veio uma tarde. Clara apareceu, silenciosa, com uma caixa de remédios que havia sido esquecida na farmácia, dizendo que alguém precisava deles urgentemente. Um pequeno ato de bondade genuíno, mas que confundiu meu coração e minhas memórias. Como alguém capaz de tanto mal podia ainda produzir um gesto tão simples e altruísta? Agora, a convivência começou lentamente, mas com limites claros. Cada encontro era um teste de paciência e coragem. A família precisava se reorganizar, aprender a lidar com a nova dinâmica, onde as cicatrizes do passado ainda eram visíveis, e a sombra de Clara ainda pairava, silenciosa, em cada canto. O silêncio muitas vezes era mais doloroso do que qualquer palavra, e mesmo entre nós, pairava a tensão do que ainda estava por vir. E então, na última noite, uma porta bateu sozinha no corredor. Uma mensagem não respondida piscou no celular, e algo no ar parecia sugerir que a história ainda não estava completa. Um segredo ainda maior estava prestes a emergir, e eu sabia que nada seria como antes. Na manhã seguinte, a porta batendo, meu coração ainda martelava com a sensação de que algo estava prestes a acontecer.
Cada passo no corredor parecia ecoar no vazio da casa, e a mensagem não respondida no meu celular queimava como um aviso silencioso. Era de Clara, mas diferente das indiretas habituais. Apenas dizia: precisamos conversar sobre o passado. É hora de saber a verdade. Um frio percorreu minha espinha. Verdade? Depois de tudo, eu sequer sabia se ela ainda podia ter alguma sinceridade. Durante anos, havia me acostumado a observar Clara agir com a frieza de quem detém um segredo perigoso. Sempre havia aquela tensão no ar, pequenos gestos que pareciam inofensivos para os outros, mas que para mim eram como lanças perfurando meu peito. Agora, finalmente, ela parecia pronta para revelar algo, ou talvez preparar mais uma armadilha. Eu não sabia se deveria temer ou esperar. Começou com lembranças. Clara falou sobre nossa infância, de um jeito que nunca ouvira antes. Lembrou de momentos em que minha mãe parecia me proteger, mas sempre recuava diante dela. Contou sobre uma doença antiga que nossa avó tivera e sobre segredos que nunca chegaram até mim. Minha cabeça girava com cada detalhe, e um misto de raiva e curiosidade me consumia. Por que ela agora escolhera me contar tudo? O ponto de virada veio quando Clara mencionou a casa antiga da família, o casarão que minha mãe herdara. Ela disse que dentro de um velho armário, havia uma caixa com documentos, cartas e fotos que ninguém jamais deveria ter visto. Um segredo que, se revelado, poderia mudar completamente a percepção de todos sobre nossa família. Meu coração acelerou. Podia ser a chave para entender anos de humilhações, ou apenas mais um jogo cruel. Não consegui resistir. Fui até lá, cada passo ecoando como um aviso silencioso. O armário rangeu quando abri, e o pó antigo subiu no ar, cobrindo minhas mãos e rosto. Dentro, havia cartas amareladas, diários com letras pequenas e fotografias em preto e branco. Comecei a folhear, e a cada página, a imagem de Clara como vilã absoluta começava a se transformar em algo mais complexo, quase impossível de decifrar. Descobri que Clara, quando criança, havia passado por situações que ninguém jamais suspeitou. Perdeu amigos, sofreu injustiças que a marcaram profundamente, e em algumas cartas, admitia sentir inveja e raiva de mim, mas também medo. Medo de ser invisível, medo de não ser amada. Cada palavra era como uma lâmina, revelando vulnerabilidade, mas também justificando, de alguma forma, os abusos que ela cometeu. Ao mesmo tempo, encontrei uma foto que me congelou. Era de minha mãe com Clara ainda bebê, segurando um documento de adoção antiga. Algo na documentação sugeria que Clara não era completamente da nossa família, pelo menos não no sentido legal. Uma confusão de sentimentos me tomou: raiva, indignação e uma ponta de compaixão inesperada. Ela não era apenas a vilã fria que todos viam. Era alguém moldada por traumas e por segredos que a família inteira parecia ignorar. Quando confrontei Clara com a caixa, sua reação foi inesperada. Ela chorou, algo que raramente havia feito na minha frente, e disse: eu nunca quis que fosse assim. Eu só não sabia lidar com a minha dor. Palavras simples, mas carregadas de uma sinceridade que me fez tremer. Pela primeira vez, percebi que aquela crueldade não vinha apenas do desejo de me humilhar, mas de um acúmulo de feridas antigas que nunca foram tratadas. Ainda assim, a dúvida persistia. Poderia perdoar? Podia acreditar que aquele gesto de vulnerabilidade não era apenas mais um truque? Clara começou a enviar mensagens durante semanas, tentando se aproximar de forma cautelosa, oferecendo pequenos gestos de bondade, ajudando com tarefas, lembrando datas importantes, até evitando qualquer comentário crítico. Eu aceitava com desconfiança, sempre com os olhos atentos, medindo cada palavra e ação. Enquanto isso, a dinâmica familiar mudava de forma sutil, mas perceptível. Alguns parentes começaram a me olhar de forma diferente, não mais como a vítima fraca, mas como alguém capaz de enfrentar a situação e buscar a verdade. Outros ainda sussurravam, lembrando cada humilhação passada, mas agora com uma ponta de dúvida sobre a narrativa antiga. A cidade inteira parecia observar, como se esperasse que o próximo capítulo dessa história surgisse a qualquer momento. A tensão aumentou quando Clara, em um gesto inesperado, começou a interagir com pessoas fora da família para reparar erros do passado. Ela ajudou vizinhos que havia prejudicado, pediu desculpas publicamente em alguns casos, e começou a devolver pequenas injustiças que durante anos haviam sido ignoradas. Cada ação me confundia. Podia confiar nela? Ou estava prestes a ser traída novamente? O ponto mais crítico aconteceu numa noite de tempestade, quando Clara apareceu na minha porta com uma caixa antiga, dizendo que precisava me mostrar algo antes que outros encontrassem. Relutante, aceitei. Dentro, havia fotografias e cartas revelando um segredo ainda mais antigo. Nossa família havia escondido crimes e escândalos do passado, e Clara, de alguma forma, havia carregado parte dessa sombra sozinha. Sua crueldade, embora inaceitável, parecia agora parte de uma reação a traumas familiares muito mais profundos do que eu jamais imaginara.
Quando a tempestade se acalmou, ficamos em silêncio, apenas observando as sombras que dançavam pelas paredes iluminadas pelos relâmpagos. Eu sentia uma mistura de alívio e inquietação, como se cada segredo revelado tivesse aberto portas que talvez não deviam ser abertas. Clara se aproximou, hesitante, oferecendo-me um gesto de conciliação, um simples abraço, algo que jamais pensei que sentiria. Aceitei, mas com os braços tensos, consciente de que o passado ainda estava lá, espreitando em cada canto da casa. E então, novamente, uma mensagem chegou no celular. Desta vez era uma foto antiga, datada de décadas atrás, com uma anotação: nem tudo acabou. Há mais para descobrir. O coração acelerou, e o silêncio da casa tornou-se quase ensurdecedor. Algo ainda estava escondido, algo que poderia mudar tudo de novo, e me deixou com uma pergunta dolorosa: estaria o ciclo de segredos e humilhações realmente terminando? A mensagem com a foto antiga não me deixava em paz. Eu olhava para aquela imagem, datada de décadas atrás, e sentia que cada rosto na fotografia carregava segredos que nunca deveriam ter saído à luz. Mas havia algo específico na foto que me deixou sem fôlego. Clara, ainda criança, com os olhos arregalados, segurando um envelope lacrado com cuidado quase religioso. Algo naquela imagem gritava que aquela caixa que ela carregava não era apenas lembrança. Era a chave para entender anos de dor, humilhação e mistério. No dia seguinte, decidi confrontá-la novamente. O ar estava pesado, como se a própria casa soubesse que estávamos prestes a abrir uma porta que não podia ser fechada. Clara me esperava na sala, imóvel, os olhos cheios de uma mistura de medo e resignação. Quando perguntei sobre a foto, ela suspirou profundamente e disse: não é fácil para mim. Nunca foi. Mas você merece saber o que aconteceu, mesmo que doa. Ela começou a contar a verdade, fragmentada, como se estivesse escolhendo cuidadosamente cada palavra para não me ferir mais do que já havia feito. Descobri que a caixa continha provas de um escândalo antigo envolvendo nossa família, documentos escondidos, cartas ameaçadoras e contratos que haviam sido manipulados para encobrir uma série de falhas graves. Pessoas tinham sido prejudicadas e Clara, de alguma forma, havia ficado com a responsabilidade de guardar esses segredos, carregando o peso do silêncio por anos. Minha mente girava. Tudo fazia sentido de um jeito amargo. Cada humilhação, cada crítica venenosa de Clara, cada manipulação psicológica parecia agora uma defesa contra algo que a família inteira havia escondido dela e de todos nós. Era como se o próprio passado tivesse moldado sua crueldade. Mas isso não diminuía a dor que eu sentirá. Pelo contrário, acrescentava uma camada de confusão e raiva que não sabia onde colocar. Enquanto ela falava, lembranças de nossa infância começaram a surgir com mais clareza. Aquelas tardes em que eu chorava no quarto depois de um ataque de Clara, as vezes em que minha mãe fingia não perceber, os pequenos episódios de manipulação que pareciam insignificantes, mas que se acumulavam como pedras pesadas sobre meu peito. Tudo agora se encaixava em um padrão sombrio. Clara não era apenas cruel, ela era uma vítima e uma guardiã de segredos perigosos, um papel que ninguém deveria carregar. Quando perguntei por que não me contou antes, ela baixou os olhos e murmurou: tive medo. Medo de que, se você soubesse, nos afastaria ainda mais. Medo de que me odiasse de verdade. As palavras dela eram quase inaudíveis, mas o peso nelas era esmagador. Pela primeira vez, vi Clara não como a vilã que destruíra minha infância, mas como alguém quebrado, tentando sobreviver em meio a mentiras e silêncios. A tensão entre nós cresceu quando comecei a revisar os documentos da caixa. Cartas mostrando chantagens antigas, contratos fraudulentos, ameaças e confidências que ninguém jamais deveria ter revelado. Clara tinha tentado, de várias formas, impedir que essas verdades viessem à tona, não por malícia pura, mas por medo de destruir tudo de uma vez. Agora, confrontada comigo, ela parecia tão vulnerável quanto eu me sentirá durante anos de humilhação. Mas o ponto de ruptura aconteceu quando descobri uma carta endereçada à minha mãe, escrita por Clara quando ainda tinha 15 anos. Nela, Clara admitia ter feito pequenas sabotagens, escondido provas e manipulado situações, tudo por medo de que os segredos da família a expulsassem de vez. A carta era uma confissão dolorosa, mas também um pedido silencioso de perdão, algo que eu nunca imaginei receber dela. Meu coração se apertou, dividido entre a raiva acumulada e a compaixão inesperada. Nos dias seguintes, a convivência começou a se transformar. Clara, agora mais aberta, começou a compartilhar detalhes do passado, pequenas histórias de dor que explicavam suas atitudes. Ela mostrou documentos, fotos, correspondências antigas, e pouco a pouco fui compreendendo a dimensão do que ela carregava. Mas ao mesmo tempo, sentia uma tensão constante. Cada gesto de bondade podia ser uma armadilha, cada sorriso poderia esconder intenção de manipulação. O bairro, claro, estava em polvorosa. A notícia de que Clara havia guardado segredos antigos, e que agora eu tinha acesso a eles, espalhou-se rapidamente.
Fofocas surgiam a cada esquina, julgamentos morais eram feitos sem que ninguém conhecesse a verdade completa. Mas de alguma forma senti um certo poder. Finalmente as sombras que carregávamos podiam ser iluminadas, mesmo que de maneira parcial. E então, algo inesperado aconteceu. Clara, em um gesto que parecia quase desesperado, me entregou uma pasta com informações que poderiam provar que parte do sofrimento que causará a mim e a outros estava relacionado a um erro cometido por adultos da nossa família, décadas atrás. Eu folheei os papéis, percebendo que cada linha era uma mistura de injustiça, covardia e negligência. De repente, toda a narrativa de vilania e vítima se misturava em uma teia complexa de culpa e silêncio. Mas nem tudo estava resolvido. Uma das cartas mencionava um terceiro envolvido, alguém que havia manipulado ambos, Clara e nossa família, para garantir que os segredos permanecessem ocultos. O nome estava parcialmente apagado, mas era claro que a sombra sobre nossas vidas ainda não havia desaparecido. E para completar, uma fotografia antiga mostrava uma figura observando à distância, alguém que não deveria estar ali, e que agora podia ser a chave para entender todo o ciclo de dor e humilhação que perdurara por anos. Naquela noite, enquanto revisava cada documento, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Clara dormia no quarto ao lado, e eu sentia que a qualquer momento, tudo poderia desmoronar novamente. O segredo antigo, o terceiro envolvido, e as humilhações acumuladas ainda estavam por revelar seu impacto final. Eu sabia que estávamos apenas no começo de uma tempestade que poderia destruir ou reconstruir nossa família de maneira definitiva. E assim, quando apaguei a luz e o silêncio tomou conta do corredor, uma porta se fechou lentamente, sem ninguém por perto. Um último sussurro de vento trouxe consigo a promessa de mais revelações. O mistério do passado ainda não estava completo, e a pergunta que ecoava no ar era inevitável: quem realmente movia os fios por trás de toda a humilhação? A noite em que tudo se revelou começou com o silêncio da casa, pesado e inquietante. A pasta com documentos antigos ainda estava aberta sobre a mesa da sala, e cada folha parecia pulsar com segredos guardados por décadas. Clara estava ao meu lado, tensa, como se cada respiração pudesse romper o delicado equilíbrio que construímos. Eu sabia que estávamos prestes a descobrir quem realmente manipulou nossa família e, de quebra, quem fora a verdadeira vergonha escondida por trás dos anos de humilhação. A carta que mencionava o terceiro envolvido se tornou nossa pista final. Com cuidado, começamos a investigar nomes, datas e locais. Descobrimos que uma antiga amiga de minha mãe, alguém que sempre parecia próxima e confiável, havia escondido provas, manipulado registros e incitado Clara a guardar os segredos, criando uma teia que envolvia nossa família inteira. Era ela quem realmente se beneficiava da nossa desgraça silenciosa, mantendo a aparência de moralidade enquanto espalhava injustiça atrás das cortinas. Quando confrontamos essa mulher, a revelação foi devastadora. Ela tentou negar, mas os documentos que Clara e eu juntamos eram irrefutáveis. Testemunhas começaram a falar, e o escândalo que permanecerá enterrado por décadas finalmente veio à tona. A comunidade inteira, que outrora julgara apenas Clara ou a mim, agora percebeu que havia um verdadeiro manipulador invisível operando desde sempre. Clara, a antiga vilã da minha infância, era apenas uma peça forçada a carregar o peso de algo muito maior do que ela mesma. O impacto foi imediato. Nossa família começou a se reorganizar, desta vez sem máscaras. Minha mãe enfrentou sua própria culpa por ter confiado cegamente na amiga e permitido que Clara carregasse sozinha o fardo dos segredos. Clara, mesmo com suas falhas passadas, recebeu uma espécie de redenção pública. Finalmente, todos podiam ver que sua crueldade tinha raízes em medo, dor e silêncio imposto. Mas o mais marcante para mim foi perceber que o ciclo de humilhação estava quebrado. Eu, que durante anos fora chamada de fracassada, agora via a realidade com clareza. Nunca fui inferior. As críticas de Clara, as risadas de vizinhos, os olhares de desprezo, tudo havia sido distorcido pelo segredo que nos cercava. Com os documentos revelados e a verdade exposta, finalmente pude respirar sem a sombra da culpa alheia pesando sobre meus ombros. Curiosamente, Clara e eu não nos tornamos amigas imediatamente. A confiança precisava ser reconstruída, degrau por degrau, com limites claros e respeito mútuo. Cada gesto de bondade dela era cuidadosamente analisado, e eu também precisei aprender a aceitar que as pessoas podem mudar mesmo que tardiamente. Aos poucos, criamos uma convivência cautelosa, mas honesta, onde cada olhar e cada palavra tinha peso e sinceridade. A comunidade, ainda em choque com a verdadeira história, começou a reparar seus julgamentos. Alguns familiares se desculparam, outros se afastaram, incapazes de lidar com a complexidade do passado. Mas o alívio que senti foi profundo. Não mais prisioneira de humilhações injustas, pude finalmente me reconhecer como alguém digno de respeito e amor. E então, em um momento silencioso, Clara me entregou a última carta da caixa antiga.
Era da avó, escrita anos antes de eu nascer, falando sobre perdão, entendimento e sobre como cada geração carrega o peso da anterior. Ali estava a última lição. A vergonha nunca foi minha, mas sim das mentiras e omissões que se acumularam ao longo do tempo. Quando a porta da sala se fechou atrás de nós, senti que algo havia mudado de forma definitiva. O silêncio agora não era pesado, mas cheio de possibilidades. O segredo que durante anos nos aprisionara havia sido revelado, e o futuro parecia finalmente aberto. Pela primeira vez, Clara e eu podíamos caminhar lado a lado, não como inimigas, mas como sobreviventes da própria história. Enquanto olhava pela janela, a cidade parecia respirar comigo. Cada sombra parecia menos ameaçadora, cada vento carregava a promessa de novos começos. E apesar de todo o caos, da dor e da humilhação, senti uma verdade clara. Eu finalmente sabia quem realmente era, e não precisava mais provar nada para ninguém. O passado havia falado, e eu finalmente pude responder com minha própria voz.